do meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Vou ler o verso 20 novamente. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Verso de número 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 22. Mas se o viver da carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Você sente glorificando ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Paulo, apóstolo de Cristo, autor de aproximadamente 13 dos 27 livros do Novo Testamento, vai escrever a epístola ao povo de Filipos, juntamente com seu filho, ao intitulado filho da fé, Timóteo. A epístola aos Filipenses, ou a epístola à igreja em Filipenses, é constituída na segunda, essa igreja é constituída na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 16, versos de número 12 a 25, onde Paulo ele é preso e açoitado. Após começar a sua pregação, após ganhar algumas almas para o Senhor, Paulo ele vai pregar em Filipos e ele vai ganhar a vida de Lídia e de sua família. Porém, Paulo todos os dias passava ministrando e pregando a palavra do Senhor. Paulo ele não tinha outro jeito para fazer. Paulo ele não tinha outra tática a fazer. Paulo ele não tinha outro modelo para fazer. O modelo de Paulo era qual pregador? A pregação do Evangelho de Cristo. Paulo ele andava por aquela cidade pregando o Evangelho de Deus. Ele passa, se assenta na praia, ganha Lídia e sua família com a palavra do Evangelho. Logo após isso, Paulo continua andando por aquela cidade, pregando o Evangelho de Cristo. Só que com o decorrer da caminhada, o texto vai dizer que uma mulher com espírito de adivinha começa a apontar para Paulo e Silas e dizer: eis aí, dois homens de Deus. Eis aí, dois homens de Deus. E aquela mulher ela começa a profetizar que Paulo e Silas eram homens de Deus. Só que Paulo, cheio do Espírito, vai entender o quê? Que nem tudo que profetiza é de Deus. Que nem todo mundo que está profetizando vem da parte de Deus. Aí o texto vai dizer que aquilo é o espírito de adivinhação. Paulo vai se posicionar, virar e dizer: sai dela, em nome de Jesus. Aquela jovem ela é liberta daquele espírito. Só que os homens que lucravam em cima daquela jovem vão se enfesar, se irritar com Paulo e Silas. Vão prender, vão açoitar e vão jogar dentro da prisão. Paulo e Silas estão presos e o texto diz, não é o pregador não, é o texto, Atos capítulo 16, verso de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Mas espera lá, qual é a situação de Paulo e Silas, pastores? Paulo e Silas estão presos dentro da prisão, a mão presa, o pé preso e as costas açoitadas. Aí o texto vai dizer que eles não estão na meia-noite murmurando, reclamando, blasfemando. Eles estão na meia-noite orando e cantando. Mas está doendo, pregador, mas eu estou orando e estou cantando. Mas as mãos estão presas, mas os lábios estão soltos. Eu vou orar e vou cantar ao Senhor.
esquerda nem a mão direita. Não é a sua perna esquerda nem a sua perna direita. A maior arma do povo de Deus é o seu lábio, a sua adoração a Deus. Aí imagina Paulo e Silas cantando e louvando na prisão. Aí o texto vai dizer, verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! O que você está dizendo, pregador? É no meio da tua adoração, do teu louvor, que essas cadeias vão se quebrar. É no meio da tua adoração e do teu louvor que esse cenário vai mudar. É o Senhor dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vou quebrar as cadeias, é no teu glória, é no teu aleluia. Eu vou quebrar a cadeia quando você adora. Eles estão presos, Natália. Eles estão açoitados. As costas estão machucadas. Só que eles estão adorando. Aí a Bíblia vai me dar espaço para conjecturar. E eu conjecturo, Paulo olhando para cima e dizendo: ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aí Silas, mas está doendo aí, Paulo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aí Silas, para que, Paulo? Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Oh, Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Jesus nesse ambiente. Tem cadeias sendo quebradas nesse lugar. Satanás diz: eu vou amarrar esse culto. Eu vou amarrar ele no meio do culto. Eu vou amarrar ele no meio do culto. Tem cadeias sendo quebradas nesse ambiente. Aleluia, Jesus! A graça de Deus está passando neste lugar. Aleluia! Mas tá aí que eu estou com a ferida nas costas. Mas tá aí que as cadeias ainda estão me prendendo. Mas tem que adorar. Parar de reclamar. É só engrandecer pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser quanto, em qualquer momento você adorar. Num piscar de olhos esse vento vai passar. Olha Deus dizendo, ó, tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora. Aleluia! Tu me adora e ninguém mais se humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo mal. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou o dono do céu. Qual é o segredo? Mas tem que adorar. Não pode reclamar. Pra vitória aparecer, quando tu se dispuser, em qualquer cenário você adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Tem uma graça de Deus pairando sobre este lugar. Tem uma presença pairando sobre este ambiente. Jesus está mandando eu dizer para alguém neste lugar: descansa o teu coração, que enquanto você me adora eu visito a tua casa, que enquanto você me adora eu visito o teu filho, que enquanto você me adora eu visito o teu marido, que enquanto você me adora eu mudo o cenário da tua história. Aí o texto diz: Paulo e Silas estão livres. O carcereiro vai sair, pegar a espada e vai se matar. Só que como foi dito aqui, nós não podemos nos matar. Paulo sai de dentro da cela e diz: ei, está todo mundo aqui. Ninguém fugiu. Porque o Deus que desceu aqui
como terremoto, veio para libertar só eu e Silas. Eles mereciam estar aqui, nós não. E outra, o propósito não era só libertar a gente, era libertar você. O Cassiano vai dizer: e o que eu tenho que fazer para servir esse teu Deus? Oh, Jesus. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: essa luta é propósito para gerar testemunho, para libertação de alguém através da tua vida. E tirando para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vou repetir isso aqui nessa noite: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Glória a Deus. Aquele que estava com uma ordem para prender Paulo e Silas, agora os chama para dentro de casa e diz: vocês vão comer comigo, vocês vão beber comigo e vocês vão pregar para a minha família, porque eu quero conhecer esse Deus. Vocês estavam com a mão presa, com o pé preso. De repente um terremoto veio quando vocês começaram a entoar louvores. Eu estava sentado na guarita e eu ouvi vocês adorando a Ele, eu ouvi vocês orando a Ele. Os deuses que tem aqui não fazem isso. Aí Paulo, imagina o Paulo dizendo: é porque os deuses que tem aí, eles têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não escuta. Mas o meu Deus não, ele se movimenta em meio à adoração. Tem alguém que pode adorar a esse Deus nessa noite? Tem alguém que pode glorificar esse Deus nesse lugar? Ele vai começar a passear na nave dessa igreja. Ele vai começar a passear no altar dessa igreja. Recebe graça de Deus, recebe renovo. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Aleluia, Jesus. Oh, meu Jesus. Graça, lavasco e e dessa maneira, Paulo institui a igreja em Filipos. Uma igreja constituída em 51 depois de Cristo, tendo desde o seu princípio, Natália, um grande zelo missionário. Eles apoiavam constantemente o ministério de Paulo. Então, aproximadamente em 61 depois de Cristo, 10 anos depois de constituir aquela igreja, Paulo vai escrever a sua epístola. Maravilha de Deus. E ele vai mostrar a esse povo, ele vai os fazer entender a importância de se alegrar no Senhor. Ele vai começar a sua epístola, Maravilha de Deus. lembrando e deixando claro o que, pregador? A gratidão que ele e o reino de Deus tinha por aquele povo. Paulo começa a sua epístola com a sua saudação de sempre. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então Paulo ele vai revelar o que, pregador? O motivo dele estar alegre com aquele povo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Verso de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo ele revela um ponto positivo da igreja em Filipos. Eu oro, eu suplico a Deus. Por quê, pregador? Pela vossa cooperação com o Evangelho. Aleluia. Desde o princípio, vocês têm cooperado com o Evangelho. Desde o princípio, vocês cooperam com grande zelo pela obra do Senhor. A igreja de Filipos, Natália, era uma igreja que sempre apoiava o ministério do apóstolo Paulo e suas viagens missionárias. E por isso Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A cooperação do povo de Filipos começou quando eles creram naquele que foi enviado por Deus. E por que, pregador? Porque o princípio da cooperação na obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Ou seja, olha aqui para mim. Ou seja, nós só cooperamos com a obra quando nós sabemos quem foi enviado pelo dono da obra. Vou repetir isso aqui. Nós só cooperamos com a obra quando nós sabemos quem foi enviado pelo dono da obra. O princípio da cooperação daquele povo foi quando eles receberam o Evangelho de Cristo Jesus. Eu imagino que nasceu um sentimento no coração daquele povo. E qual era, pregador? Esse Evangelho que chegou a nós tem que ser enviado a outras pessoas. E como nós não podemos ir lá, nós vamos cooperar com quem está indo. E aí eles começam a abençoar o ministério de Paulo e de outros missionários que faziam a obra de levar o Evangelho da cruz. Então eles tinham um grande zelo pela obra missionária e pelo Evangelho de Cristo. Jesus, quando escreve a sua epístola a João, ele diz, João capítulo 6, verso número 29, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Vou repetir: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Ou seja, o princípio da obra na vida do cristão é crer naquele que Deus enviou. Ou seja, só ajuda a obra quem crê naquele que foi enviado pelo dono da obra. Só participa da obra quem crê naquele que foi enviado pelo dono da obra. Por que, pregador? Porque o culto não é para o pregador, o culto não é para o pastor, o culto não é para a pastora, o culto não é para o missionário, o culto não é para o evangelista, o culto é para Deus. Então só participa da obra quem crê naquele que Deus enviou para a obra. É Jesus nos dizendo nessa noite: o dono da obra está passeando sobre este lugar. A glória é para Ele, a honra é para Ele, a exaltação ainda é para Ele. Aleluia! Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Alamante, orevadas, cuide calabadas. Era Paulo dizendo para aquele povo: a cooperação de vocês começou quando vocês receberam o Evangelho no coração. Porque o princípio da cooperação é crer naquele que foi enviado pelo Pai. Ou seja, o que você quer dizer, pregador? Vou facilitar para você entender. Alguém pregou para você, você creu na palavra, você acreditou naquele que foi enviado por Deus, e por acreditar naquele que foi enviado
Eu quero agradecer a vocês. Pelo que, Paulo? Pela cooperação que vocês têm comigo. Paulo diz: pela cooperação que vocês têm comigo, pela cooperação que vocês têm com missionários, pela cooperação que vocês têm com o Evangelho. Por que, pregador? Porque quando você ajuda a igreja local, você está ajudando o Evangelho. Vou repetir. Porque quando você ajuda o missionário, você está ajudando o Evangelho. É por isso que a nossa igreja do nosso século está perecendo. Porque nós dizemos: eu não vou ajudar o homem, eu não vou abençoar o homem a crescer. Olha aqui para mim. Mal sabemos nós que quando ajudamos no Evangelho, quando dizimamos na casa de Deus, nós estamos ajudando ao quê? Se essas portas ficarem abertas, alguém que não é cristão vai entrar aqui e vai ouvir o Evangelho. Você está cooperando com o Evangelho. Você cooperou para ganhar essa alma. Por quê, pregador? Porque você é dizimista e ofertante. Você está ajudando a manter essa porta. É por isso que Jesus está nos dizendo nessa noite: coopere com essa obra, coopere com o Evangelho, coopere com os missionários, coopere com os pregadores, coopere com evangelistas, coopere com a obra de Deus. Aleluia! Acabou até o glória. Quando o assunto é cooperar, acaba até o glória. Nós gostamos de receber, cooperar deixa para os outros. Já viu aquele crente que tudo para ele está mal? Tudo para ele está ruim. Já viu Natália, crente assim? O pregador é ruim, a palavra é ruim, o culto é ruim, a liderança é ruim. Agora eu pergunto se ele já conheceu a Cristo. Ou se ele já cooperou para o crescimento da igreja. Pergunta se ele ajudou um missionário. Pergunta para ele: o pregador é ruim, você já ofereceu para ele um curso de teologia? A liderança é ruim, tu ora por ela? Não, o cantor é ruim, tu já ofereceu para ela um curso de aula de canto? Não, é mais fácil eu julgar do que eu cooperar. É por isso que Jesus diz: reino dividido é subjugado. Nós precisamos estar em unidade, em um só propósito. Olha, vocês disseram com você: eu não gostei de você louvando, então eu estou te oferecendo aqui um curso para você fazer uma aula de canto. Ô pregador, vou te oferecer um curso de teologia. Coopere com o Evangelho, critique menos e ajude mais a obra de Deus. Deixa para o diabo a função de julgar, de criticar, de atacar. A sua função é adorar, é cooperar, é ajudar, é participar da obra. Eu dou a mão para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, e nós vamos junto para o alvo, que é o prêmio da glória. Oh, Jesus! É necessário cooperar com o Evangelho. É necessário cooperar com as igrejas. É necessário cooperar com os missionários. É necessário cooperar com aqueles que fazem a obra do Senhor. Pare de atrasar o crescimento da obra do Senhor. Pare de ser prega de tropeço e comece a ser escada para o crescimento dessa obra. Coopere, ajude, ore, interceda, faça alguma coisa, mas pare de ficar na lesmice. Oh, Jesus! Eu estou sentindo a graça de Deus nesse ambiente. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Coopera com o crescimento. Mostra que você conheceu aquele que Deus enviou. Então Paulo continua. E Paulo está preso, irmão. A igreja de Filipos vai cooperar com o Evangelho, mandando um dos seus obreiros, levando a Paulo recurso. E Paulo manda essa epístola, e no verso de número 12 do capítulo 1 ele diz: e quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuem para maior proveito do Evangelho. Vou repetir. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuem para maior proveito do Evangelho. Ô Paulo, tu está preso e tu está dizendo que você coopera para o crescimento do Evangelho. É porque eu podia dizer para vocês que eu estou triste, ou que
porque amanhã tudo vai melhorar. Mas já foi dito aqui que eu não comando meu amanhã, quem comanda é Ele. Então, eu sou grato a Deus por estar preso, Paulo, não, porque Ele tem me sustentado. Porque quando eu mandei a carta aos Romanos, eu disse para eles que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. E eu não sei vocês, mas eu creio nisso piamente. Então, se eu estou aqui preso hoje, é para a cooperação do Evangelho de Deus. Se eu estou no deserto hoje, é para a cooperação do Evangelho de Deus. E eu sei que, independente do que aconteça, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo o Senhor Jesus. Então, não importa se eu estou crescendo, se eu estou descendo, não importa se eu estou passando naufrágio, se eu estou passando por bonança, eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era Paulo dizendo, Natália, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a morte vier, Ele é Deus. Se liberta eu for, Ele é Deus. Se nada der certo, Ele é Deus. Mas se der, continua sendo Deus. O que nós está dizendo, Paulo? Deus é Deus. Deus é Deus. Até preso, Paulo, independente do meu cenário, Ele continua sendo Deus. Independente da minha guerra, Ele continua sendo Deus. Eu posso estar lavando a rede, triste, desanimado, mas eu sei que Ele é Deus. Eu estou que nem Jó. Por quê, Paulo? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. É Jesus dizendo para alguém nessa noite: descansa o teu coração. E por quê? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar e de colher o que foi plantado. É Jesus dizendo: não se preocupa, você não está nem atrasado nem adiantado, você está dentro do propósito do céu. Descansa o teu coração. No tempo que diz assim: eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Jesus está dizendo para alguém aqui neste lugar: no tempo determinado pelo céu, eu vou chegar na tua história. No tempo determinado pelo céu, eu vou mudar a tua família. No tempo determinado pelo céu, eu vou completar a boa obra. Porque Paulo está dizendo para esse povo: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Ei, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí
me vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Escute, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Esse propósito, esse processo aí é o amadurecimento de Deus em sua vida. Essa guerra é o amadurecimento de Deus em tua vida. É Deus dizendo para alguém: eu estou te aperfeiçoando, eu estou te amadurecendo para maior proveito do Evangelho da cruz. Você não vai ficar prostrado, você não vai ficar caído, mas enquanto você estiver sendo moldado pelo Senhor, vai doer, vai machucar, mas essa dor não servirá de nada comparado com a glória que há de vir. Aí Paulo escreve: Deus poderoso, tudo que eu estou passando está servindo para o maior proveito do Evangelho. Ele continua e ele revela o quê? Que não perdeu a esperança. Quando nós falamos sobre esperança, nós contamos que Deus irá nos livrar desse cenário. Paulo não. A esperança de Paulo é um pouquinho diferente. Diga, por que, pregador? Por que, pregador? Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Qual é a esperança de Paulo? É a liberdade? Seja na vida, seja pela morte, Cristo será engrandecido. O que você está dizendo, pregador? A esperança do apóstolo Paulo não estava na sua liberdade, nem em sair dali. A esperança do apóstolo Paulo estava em que Cristo seria engrandecido, seja pela morte dele ou pela vida dele. Era Paulo dizendo: se eu sair, eu prego o Evangelho, se eu morrer, eu vou estar com ele. Ou seja, tudo para mim é lucro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não importa qual seja o cenário, ainda que o diabo esteja zombando, dizendo que não tem mais saída, não importa o cenário, viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu viver, eu faço a obra, se eu morrer, eu vou morar com ele no céu. Oh, Jesus. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Aleluia, meu Deus. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os Olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Aí Paulo estava cantando: as nações andarão na sua luz, e as portas jamais. Tu consegue imaginar isso? A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza
isso, e aqui eu encerro. Se ele morreria ou se ele sairia dali. E os soldados iriam estar zombando, dizendo: desse dia tu não vai. Hoje é o teu último dia. Hoje acabou para você. Você vai morrer. Aí imagina o Paulo olhando para a cara do soldado e dizendo: para mim, aleluia, viver é Cristo, e morrer é lucro. Nada do que você fala, mensageiro de Satanás, vai me tirar da direção de Deus, porque eu tenho para mim que Ele já me tem reservado uma coroa de justiça.